Muito boa tarde a todos, você de Manaus, você do interior, grande abraço, muito obrigado mesmo por mais um dia de audiência, em mais uma edição do programa Ação na TV, com você e por você. Quero desejar a continuação de uma semana muito feliz para todos, tá certo? E dizer que a partir de hoje nós estamos incorporando ao nosso time de anunciantes famosos, mais um grande anunciante, tá bem? Quero mandar aqui um grande abraço para todos os médicos, né? Para todo o corpo clínico da Clínica Equilibrium, aí na rua Rio Purus, no Vieira Alves, que a partir de hoje você vai ver aí nos intervalos comerciais a mensagem, né? Da nossa Clínica Equilibrium, tá certo? Saúde e bem-estar para você. Mandar um grande abraço para o Dr. Marcelo Pardo, especialista, né, em psicologia clínica, nosso parceiro aqui do programa, né? Está sempre conosco, nosso convidado de quase todas as semanas, e agora, a partir de hoje, ele vai marcar presença mais constante no programa aqui conosco, tá bem? Mas um grande abraço em nome do Dr. Marcelo Pardo, a todo o corpo clínico, né? Aos nutricionistas, ao pessoal do nutricionismo, né? Da fisioterapia, da fisioterapia holística, da psicologia, né? São vários psicólogos dos mais renomados, tá certo? Enfim, é um timaço, né? É um timaço de primeira qualidade e a Clínica Equilibrium está realmente à disposição, né? De toda a população de Manaus e daqui a pouquinho no intervalo comercial vocês vão ver aí a propaganda do nosso novo e consagrado anunciante. Tá muito bem? Vamos para um breve intervalo e no retorno eu quero dar uma palhinha rápida sobre essa questão das quedas de energias constantes em Manaus, que tem trazido tanto desconforto à população de Manaus, né? No meio da noite, qualquer hora do dia, né? A energia vai embora, volta abruptamente, quando se pensa que voltou para ficar, né? Daqui a pouco vai embora de novo. É um vem e vai terrível, né? Causando desconforto para as pessoas que pagam religiosamente, né? As suas contas de luz e trazendo prejuízos maiores, né? Na danificação de equipamentos eletroeletrônicos. Um negócio assim muito sério que ninguém pode continuar aceitando da Manaus Energia. Tá muito bem? E eu também hoje vou receber daqui a pouquinho 3 pastores. Eu anunciei aqui semana passada um evento que está acontecendo, uma espécie de simpósio, né? Ali na Igreja Aliança Evangélica da Cidade Nova, comandada pelo pastor Fred Fernandes, e recebi aqui um dos preletores, né, que veio de Curitiba, o pastor André Bellarmino. E eu os convidei hoje para vir aqui, porque muita gente ligou, né? Muita gente ligando, perguntando sobre como é que é esse negócio de escola de cura e libertação, né? Como é que é isso? As pessoas que vão lá vão aprender a ensinar como é que se cura, como é que se liberta, né? O que é uma escola de cura e libertação? E nós temos imagens, inclusive, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, enquanto estivermos conversando aqui com os pastores, né? Da casa cheia, né? Muita gente, a igreja lotada realmente, e esse evento, esse simpósio, né? Essa escola Manaus de Cura e Libertação, começou ontem e vai até o próximo sábado, tá certo? Então a gente vai tentar aqui conversar com eles para explicar direitinho, né? Essa questão da cura e da libertação. Muita gente aceita, muita gente não aceita porque não entende. Enfim, vamos nos aprofundar um pouquinho disso, porque é preciso que a gente, que discute tanta coisa de interesse geral, se discuta um pouquinho as questões da religião, né? Tá certo? As ações das igrejas, né? Que sempre trazem, assim, frutos extremamente benéficos e saudáveis para a população. Daqui a pouquinho esse vai ser o tema do programa de hoje. Muito bem? A gente volta já. Deixa eu anunciar aqui rapidinho o primeiro festival da primavera. A Escola Rubens Werner estará realizando no dia 27 de setembro, tá certo? A partir das 12 horas, o primeiro festival da primavera, onde teremos aí as seguintes atrações, né? Teremos aí a atração musical Marreiro e Banda,
teremos feijoada, né, no valor de R$ 7,00, torneio de dominó, de vôlei, escolha do garoto e garota primavera, música, dança e muita diversão. Tá legal? Vai ter um bingão, né, com muitos prêmios, e o local será o balneário da esquina do Bolero, Rua Santo Antônio, número 8, bairro José Bonifácio. Portanto, participe, né? Vamos lá prestigiar esta grande promoção. Minha gente, uma palavrinha só, até porque eu quero ver se trago aqui, por toda essa semana ainda, alguém da Amazonas Energia, tá? Olha, minha gente, chovendo de telefonemas, de perguntas, de indagações, de inquietação através do nosso Face, né, dos e-mails, do programa. A população toda de Manaus muito incomodada com esta sequência que não para, né, de apagões, né, de falta de energia elétrica. Você está aqui assistindo alguma coisa na sua casa, de repente, acaba, vai embora, né? Demora, daqui a pouco volta. Você pensa que está tudo muito bem, daqui a pouco cai de novo. Quer dizer, é um cai-cai de corrente elétrica, né, que ninguém entende. E isso, minha gente, é uma vergonha para uma cidade que se diz autossuficiente em oferta de energia elétrica, né? Em oferta de energia elétrica. Então, eu por enquanto, não vou passar disso, não. O meu programa não é chicote do mundo, né? Mas a gente está incomodado, como todo cidadão, né? Não é só na minha casa, na sua casa, na casa de todo mundo. Ontem mesmo, lá em casa, foi uma graça, né? Por 3 vezes consecutivas a energia foi embora, né? Uma parada realmente muito séria, né? E eu quero ver se por toda esta semana trago alguém da direção da Amazonas Energia para a gente explicar, né? Para que possam dizer para a população o que está vendo, o porquê do porquê, né? É porque manutenção aqui, enquanto faz manutenção aqui, raciona acolá, alterna, né? Isso não tem explicação, não, né? A gente vai querer, na verdade, uma explicação plausível e convincente, porque a população merece. É um absurdo o que as pessoas estão tendo de prejuízo pela falta, pelo desconforto e prejuízo mesmo, financeiro, tá certo? Financeiro. E essas falhas, né, não são repostas, né? Não são repostas ao contribuinte, né? Se você passa uma noite toda sem energia, ou horas e horas, isso não é deduzido da sua conta de energia elétrica no final do mês, né? Porque só se paga o que se consome, né? E os prejuízos, então? Tem que entrar na justiça, correr atrás do PROCON. É um desassossego e a população de Manaus merece melhor atenção e mais respeito. A gente vai procurar trazer alguém aqui da Amazonas Energia por toda esta semana. Tá muito bem? Bom, nós estamos então recebendo aqui o pastor Fred Fernandes, da Igreja Aliança Evangélica da Cidade Nova, que é exatamente a igreja anfitriã desse simpósio, né? É uma semana inteira de debates, né? Cujo tema é cura e libertação. Estamos recebendo aqui o pastor Marcos Vicente, que é da ICP, tá certo? Igreja com Propósito, né, de Curitiba, e o pastor André Bellarmino, que já esteve conosco semana passada, anunciando, explicando como é que seria esta Escola Manaus de Cura e Libertação, também é da ICP de Curitiba. Eu vou começar aqui com o pastor Fred Fernandes, porque ele é o pastor da igreja que promove o evento, né? É o grande anfitrião. Boa tarde, pastor Fred. Boa tarde, Nonato. Boa tarde a todos os telespectadores. Em primeiro lugar, agradecendo o espaço que nos foi aberto aqui no seu programa e dizer, né, a todos os telespectadores que a Escola Manaus de Cura e Libertação já foi um sucesso no seu primeiro dia. Nós tivemos um número considerável de pessoas presentes, né? Tivemos um trabalho em cima da temática. Aliás, se me permite, meu querido diretor de TV, se tivermos aí algumas imagens, algumas fotografias, Monteiro, aí tá, olha. A igreja é grande lá, né? Isso, uma igreja para quase, né? 800 pessoas. Comporta quase 800 pessoas. Isso, né? Isso. E a casa estava cheia ontem, né? Casa cheia. Tivemos uma abordagem do tema introdutório ontem muito boa com o pastor André. E estamos estendendo o convite, que até sábado veremos ainda muita coisa muito boa
para o âmbito familiar e pessoal, trabalhando o indivíduo e família. Perfeitamente. A expectativa, então, é de que, na verdade, o público se mantenha ou até aumente até o próximo sábado, não é isso? Com certeza. Até pela relevância, né, de todos os assuntos que nós estaremos trabalhando. E voltamos até aqui para desmistificar um pouco daquilo que, dentro de uma linguagem evangélica, a cura e libertação, às vezes ela não é tão bem vista, né, pela sociedade. E, na verdade, a cura e libertação ela é um foco para uma saúde emocional. E o pastor André vai estar falando com mais propriedade sobre isso. Perfeitamente. Bom, então essa foi a introdução com o pastor Fred, tá certo? E ele até me pediu, Nato, eu vou só falar um pouco sobre a questão de como foi, né, o primeiro dia e as perspectivas para os próximos dias. E eu quero que você concentre um pouco mais a conversa com os nossos dois pastores que vieram de Curitiba para abrilhantar, né, para ser os preletores principais desse simpósio, né? E como o pastor Fred já mencionou a questão do que é cura e libertação, realmente muita gente me ligou, Nonato, dá para destrinchar melhor isso aí, dá para explicar melhor essa coisa de escola de cura e libertação? Eu queria pedir boa tarde do pastor André Bellarmino e pedir que ele, na verdade, desse uma desdobrada boa, né, uma boa explicação para as pessoas que têm dúvida, que não entendem bem, né, sobre essa questão da cura e da libertação. Boa tarde a todos. É claro que dá, sim, para a gente explicar um pouco sobre isso, reconhecendo que é um tema, uma comunicação até difícil, né, de cura, libertação, o que realmente é isso. E eu queria explicar o seguinte, antes da gente falar o que é cura e libertação, nós precisamos dizer o que não é. Essa é a dúvida do povo, porque eles acham que é tantas coisas que na verdade não é. Então eu queria dizer para você, primeiro, o que não é cura e libertação. É importante que você entenda essa definição. Cura e libertação não é charlatanismo. Cura e libertação não é um passe de mágica, não é um momento que a gente vai ali e tem uma mágica que resolve a sua vida, pelo contrário. E cura e libertação também não é um show, não é um exorcismo. Na verdade, cura e libertação é trazer responsabilidade, é conscientizar o indivíduo de suas prisões emocionais, dos seus posicionamentos, das suas escolhas. Porque existe uma lei do ser humano, tudo que o homem planta, ele colhe. Se você plantar banana, você colhe banana, não tem como você colher laranja. Então é importante que nesse processo a gente conscientize o povo que libertação, na verdade, é entender as verdadeiras prisões, que são resultado das nossas escolhas, que também são resultados da nossa vida emocional, e fornecer ferramentas de transformação e felicidade nos relacionamentos. Então, a nossa maior proposta é ensinar, é falar sobre relacionamentos saudáveis, uma vida saudável, uma vida emocional saudável, como a gente poder viver entre pai e mãe, entre irmãos, entre uma vida social em saúde plena. Então é isso que é libertação, e a gente está esses dias comunicando e falando um pouco com o povo de Manaus, que nos recebeu com tanto calor, com tanto carinho e com quanta hospitalidade. Perfeitamente. Eu vou querer saber, em cima do mesmo tema, né, o que é cura e libertação, desmistificando um pouco tanta coisa da cabeça de tanta gente, que por justificado motivo, né, não entende bem, ou porque falta conhecimento, ou porque ainda não atentou bem para o estudo dessa situação, mas que, na verdade, todos merecem, todos que têm dúvida, né, ou pensam equivocadamente, merecem uma explicação mais profunda. Então, eu passo a bola exatamente em cima dessa primeira pergunta sobre a questão do que é cura e libertação para o pastor Marcos Vicente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Aliás, um jovem pastor, né? É um jovem. O pastor tem quantos anos? 35. 35 anos, né? Como pastor, já está há quanto tempo? Há 15 anos. Há 15 anos, né? Comecei cedo. Ok. Então, quero agradecer a todos. Essa é a terceira vez que eu estou aqui na cidade. É sempre muito bom estar aqui na cidade de Manaus.
E como o pastor André já começou, nós estamos aqui muito para tratar relacionamentos. A gente entende, a gente tem um ensino de que Deus criou o homem não para ele viver só. Deus criou um ser relacional. E a gente, como lida muito com pessoas em salas de atendimento, a gente ouve muitas pessoas no aconselhamento, não só nós pastores, mas os psicólogos podem dizer isso, os psicanalistas, os psiquiatras, os analistas, podem deixar muito claro de que o maior problema de um ser humano hoje é a sua relação com outro ser humano. Então, o que nós viemos trazer como cura e libertação é esse ensino, é essa conscientização, é essa abertura de mente para um relacionamento saudável. Um relacionamento de saúde, não só para o indivíduo, mas para a coletividade, e é isso que contribui para a sociedade. Esse é o nosso tema, é essa a nossa mensagem, é essa a nossa palavra. Restaurar o indivíduo na sua família, na sua comunidade. Perfeitamente, né? Tem uma linha de entendimento que diz, aliás, isso é bíblico, inclusive, né? Diz o seguinte, em função do livre-arbítrio, né, que a nós foi dado por Deus, né, a gente pode fazer o que bem entende da vida da gente, né? Nós tomamos as nossas decisões, né? Nós podemos fazer de tudo. Nós só não podemos nos livrar das consequências. Aí é que o bicho pega, né? Aí, faça o que você bem entender, você tem o livre-arbítrio, né? Quer ouvir a minha palavra? Não. Acha que você é o dono da verdade? Deve caminhar sozinho? Não quer acreditar em nada? Agora espiritualidade, deixa para lá, é autossuficiente? Então faça o que bem quiser. Agora, com certeza você vai poder fazer tudo o que bem entender. Agora, você só não vai poder se livrar das consequências, né? Porque a coisa aí se resume na base da causa e efeito, né? Não é isso aí? Pastor André, eu não sei se o pastor Fred, em cima do que foi colocado, de repente coçou um pouco a língua ali, puxa, faltou colocar mais uma coisa em cima disso aí. Vamos então completar, então eu passar aqui para a próxima pergunta. Pastor Na realidade, Nonato, não só nós entendemos, né, dessa importância de valorizar o indivíduo e suas relações, como nós também entendemos que Deus trabalha nas nossas vidas para sermos referência e um modelo, não de perfeição, mas de superação, né? Cada um de nós, em algum momento da nossa vida, precisamos enfrentar algum trauma, alguma dor, alguma perda. E se eu não entendo esse enfrentar, não tenho essa disposição, eu vou acabar sofrendo algumas consequências e somatizando alguns sintomas. E é dentro disso que nós não só nos propomos a ajudar, né, com um caminho a seguir, dentro de princípios bíblicos, dentro de um entendimento, na luz que Deus tem nos dado, para que cada um se responsabilize das suas atitudes, no que se diz respeito a plantar e colher, mas também no construir uma sociedade melhor a partir de si. E, claro, tendo como base dessa sociedade a família. Perfeitamente. Pastor André, ao longo desta semana toda, né, a partir de ontem até sábado que vem, quando se encerrará a escola, esse simpósio, né, a Escola Manaus de Cura e Libertação, que está chamando tanta atenção de tanta, porque é a primeira vez, né, que se realiza uma semana inteira, que se realiza uma escola de cura e libertação em Manaus, né? Então, causa realmente curiosidade e é importante que se esclareça bem para a sociedade, né? Não é só evangélico, apesar de estar sendo ministrado por evangélicos, né? E a igreja ser uma igreja evangélica, a Igreja Aliança, né? No caso da Aliança de Cidade Nova, que, aliás, a Igreja Aliança é comandada no Amazonas pelo nosso querido apóstolo Francisco Edivar Alves, o apóstolo Teté, que é uma figura pela qual a gente tem um carinho e um respeito muito grande, e todos, né? A sociedade tem um respeito e um acatamento muito grande, né? Mas não são só evangélicos que podem e devem participar desse simpósio, não, pastor? Não, na verdade, nós estamos dentro de um contexto de uma igreja cristã, evangélica, porque é ela que abriu as portas para nós. Mas nós podemos ser convidados por qualquer tipo de instituição que nós vamos vir e vamos falar sobre o mesmo assunto, estamos abertos para isso.
mas por essa oportunidade estar sendo feita, é claro que o maior público tem sido o público evangélico, mas as portas estão abertas para qualquer público, para qualquer pessoa que venham e veja aquilo que está sendo ensinado e trabalhado ali conosco, Nonato. Perfeitamente. Eu vou pedir um breve intervalo comercial. Claro. Depois a pergunta que eu já deixo no ar é o seguinte, né? Dentre todos os temas que vão ser fruto de palestra, né, ao longo desta semana, qual o tema assim que os senhores consideram de maior importância, né, no atual momento para a sociedade? A gente volta daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Muito bem, programação na TV hoje discutindo o tema da Escola Manaus de Cura e Libertação, que é a primeira vez que se discute isso, né, a nível de uma escola, de um simpósio em Manaus, para desmistificar alguma coisinha, né, esclarecer outra, deixar a coisa muito bem clara para a população de Manaus, para os cristãos de um modo geral, né, que com certeza vão prestigiar esse simpósio, né? Mas a pergunta que eu deixei no ar, pastor André, foi essa, né, para a gente fechar aqui o programa, né? Dentre todos os temas que estão sendo discutidos, serão discutidos ao longo da semana, qual aquele assim, mais importante, na sua opinião, para a sociedade hoje? Quando a gente fala de sociedade, nós estamos falando da família, que é a primeira sociedade. E para te responder, é entender e compreender a importância da figura paterna dentro da estrutura familiar. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Qual é a importância masculina, qual a importância de um pai na estrutura familiar. Para você ter ideia, nós temos pastor André, as mães não vão ficar com ciúmezinho não? Puxa, mas por quê? Porque só se discute a importância do pai, da mãe não. Nós vamos falar do contexto geral. É uma particularidade. Hoje, né, nós vamos falar do pai, mas também tem a vaguinha para as mães. Sabemos que os dois tanto o papel do pai quanto o papel da mãe, tem suma importância. Mas por que nós vamos falar do papel do pai? Porque hoje nós não temos, como a Bíblia conta uma história do filho pródigo, nós não temos mais só filhos pródigos indo embora de casa. Hoje a gente tem os pais pródigos, são os pais que estão abandonando as casas e indo embora. Por isso que nós queremos falar desse papel do pai na família, porque as mães têm ficado na família, os pais têm deixado ela. E quando nós falamos desse papel masculino, paterno, da figura masculina, a importância dela, porque ela representa o Senhor, ela representa Deus, ela representa segurança, ela representa proteção, carinho, cuidado. Se você observar, nós temos um dado na nossa nação, 1/3 da nossa nação não tem o nome do pai na sua identidade. Saiu um dado agora no Nordeste que 1 milhão de crianças de 5 a 10 anos de idade que foram registradas na escola pública, foram registradas e no seu registro não tinha o nome do pai na sua identidade. Então, por isso que nós estamos falando, dentro de uma verdade, uma realidade social, familiar, o papel, a função da figura masculina com o carinho, com o cuidado, com um verdadeiro pai. Pois é, temos 2 minutinhos só. Pastor Marcos, queremos ouvir a sua opinião sobre essa questão, da importância desse tema. Bom, como disse o pastor André, eu quero reforçar, Nonato, que nós defendemos a família e entendemos que a família é um centro de aprendizado para a vida. Por isso, quando a gente pensa em falar nesse tema de paternidade, falar sobre as mães, funções paternas, funções maternas, nós estamos defendendo a família, entendendo que ela é o centro para esse ajuste emocional que eu já falei no começo. Então, quando a gente fala nesse tema, nós estamos tocando na restauração da família, na reestruturação da família que está tão fragilizada hoje na nossa sociedade. Perfeitamente. Pastor Fred, para finalizar, né, faço o convite, né? Queria que o senhor explicasse direitinho o endereço da Igreja Aliança Evangélica da Cidade Nova, para quem não conhece. Bem, eu deixo o convite a toda a população manauara. E a nossa igreja, ela fica localizada na Cidade Nova, na rua Visconde de Itanhaém, fica próximo à quadra do Casemiro de Abreu, Academia Gold Star e o Sesc Lê. Então, para maiores informações, pode ligar para o meu número particular, é o 9122-6423. Nós vamos ter a alegria e a satisfação
de tirar todas as suas dúvidas, de lhe orientar na melhor maneira possível para chegar até lá conosco e hoje podermos estar juntos, crescendo em conhecimento, enriquecendo o nosso entendimento e assim podendo ter uma praticidade e uma saúde emocional e familiar muito melhor. Perfeito. Muito obrigado pela presença, pastor Fred, pastor Obrigado a você. Marcos, tá certo? E continue gostando da nossa cidade, tá bem? E que, na verdade, o simpósio, né, a Escola Manaus de Cura e Libertação, seja um sucesso e traga benefícios para muita gente, tá? A você de casa, muito obrigado. Você de Manaus, você no interior, fiquem com Deus e amanhã às 2h20 em ponto aqui com você, com o nosso Ação da TV. Grande abraço e até lá.